vocês estão? Tudo bem? Nossa aula hoje de literatura no dia 28/4, né? Estamos já terminando o mês, né? Bem, vamos continuar nossa leitura do nosso livro de projetos e preservados de Curumim na Amazônia. Na nossa última aula nós vimos o que o nosso amigo Edson Caiapó, nosso Curumim, chegou no colégio internato. Hoje nós vamos continuar nas aventuras na página 30 a 32. Vamos lá? Vamos começar? Vamos só relembrar como é que foi, né? Na última leitura vimos quando o índio estava encarando as regras do colégio, né? Eu tinha passado para vocês até verificar se ainda funcionam regras, né? Regras não, se funcionam ainda colégios internatos. Tudo era muito novo na vida desse Curumim. Vamos aqui ler? Vamos lá. Nem tudo é claro. Era trabalho no internato. Apesar da disciplina rígida, a convivência com os colegas era muito boa. Eu tinha facilidade para fazer amigos e, apesar de ser um dos mais novos, ajudava aqueles também que sentiam a saudade da família. Longe de casa, tínhamos que aprender a nos cuidar. Logo entendi que a minha mãe disse que era para a gente estudar para virar gente. Havia muito que aprender e nas aulas percebi quanto o mundo era grande e quantos conhecimentos eu poderia ter. Tinha uma professora de história que me deixava impressionado. Ela falava com tanta sabedoria que eu ficava fascinado e muito curioso. Nas horas de estudos obrigatórias, era a matéria que eu mais gostava de ler. O trabalho com a terra não era fácil, mas eu ficava feliz de participar do plantio, acompanhar o crescimento das plantas e depois colher, sabendo que era para nos alimentar. Esse conhecimento se tornou muito importante em minha vida e mantinha a minha ligação com a natureza. Quando podíamos brincar, pira e bandeirinha eram as atividades que mais eu gostava. Futebol, como já disse, era rigorosamente proibido, mas, mesmo fora dos horários previstos, a gente dava um jeito de quebrar as regras e fazer nossas presepadas. Para driblar as proibições, usávamos estratégias que chamavam de projetos. Logo que cheguei ao colégio, ouvi falar dos projetos. Vamos projetar hoje? Cochichavam ao pé do ouvido no refeitório. E rapidamente entendi o significado. Projetar era fazer o que era proibido, sem ser castigado, é claro. Pescar, comer frutas na floresta ou no pomar, jogar futebol num lugarejo próximo e tomar banho de rio. No sábado ensolarado, eu, meu irmão e mais 2 adolescentes resolvemos projetar. O projeto era ousado: pescar. Simplesmente pescar, não pescar em pleno sábado. Era dia sagrado de descanso, no horário de culto matinal. Quando tocou o sino para o café, saímos de fininho para não sermos percebidos. Claro que um projeto precisava de planejamento, por isso saímos munidos de linha de pesca, anzóis, latas, fósforos, farinha e tucupi, que os colegas maiores compraram durante uma fuga no Uruará. Também passamos andiroba no corpo, que é um repelente natural, pois no meio da floresta há muitos insetos. No início da trilha para o rio, encontramos timbó, presa a uma árvore de copaíba. Colhemos mais ou menos 1 metro de cipó, que seria utilizado na pesca. Depois de meia hora de caminhada, chegamos à beira do rio Panelas, que não é muito largo nem muito fundo, e salamos para a atividade. Pulei na água para nadar, enquanto meu irmão batia timbó, que foi jogado no rio. Em poucos minutos, peixes de vários tamanhos começaram a boiar desacordados, bem perto de mim. Mano, pega esse toco e bate no peixe antes de pegar o bicho. E assim eu fiz, enquanto pensava: como é fácil pescar com timbó. Meu irmão me ajudava a carregar os peixes, enquanto 2 projeteiros sumiram na floresta. Passado algum tempo, ouvimos ruídos na mata, e de repente, nossos amigos apareceram nas carreiras com um latão cheio de caroços de açaí e um bando de queixadas em seu encalço. Eles gritavam e corriam, jogaram a lata no chão e saltaram no rio, enquanto as queixadas davam meia volta e seguiam o seu caminho floresta dentro. Reunidos, fizemos uma fogueira. Em uma lata, esquentamos a água para amolecer o açaí. Enrolamos os peixes maiores em folhas longas e colocamos entre brasas. Logo, estavam bem assados, bastava tirar a pele e saborear. Molho de tucupi e farinha para acompanhar. Depois dos peixes, morremos açaí com farinha e assim, durante toda a manhã, voltamos às nossas raízes. Brincamos como crianças do nosso povo, comemos a nossa gente, como a nossa gente, e nos sentimos livres e leves e felizes.
mas o total do sucesso do nosso projeto ainda dependia da volta. Tínhamos que retornar ao colégio durante o almoço, pois não se tinham percebido a nossa ausência durante o culto, que durava até meio-dia. Era só nos juntarmos aos outros no almoço e tudo estaria bem. O sol a pino, chegamos à proximidade do dormitório, mas a ânsia de chegar logo, fomos surpreendidos por um grito quando atravessávamos na mata para o prédio. "Parem!" gritou o preceptor, que já acompanhava a nossa chegada. Até hoje eu não sei se ele estava à nossa procura, ou se o projeto foi por água abaixo, ou por a falta de sorte. Bem, aqui nós vimos que o nosso amigo foi fazer um projeto. E aí nós vamos ver aqui, né, como se começam os projetos e presepadas. As aulas de história, você observa que ele fica admirado com as aulas diante de um novo conhecimento, né? Os projetos, como nós lemos, eram as fugas que aconteciam nas horas vagas. E as brincadeiras dos índios são totalmente diferentes com o que acontece com a criança da cidade. Mesmo assim, a diversão não deixa de ocorrer. Então, na nossa aula anterior nós vimos sobre a questão dos colégios internatos. Hoje o que nós vamos fazer? Pesquisar sobre as brincadeiras antigas, de preferência aquelas que você nunca viu. E no final da pesquisa, verifique com os seus pais quais brincadeiras eles faziam. Após a pesquisa, descreva uma história que você foi pego no flagra, assim como aconteceu aqui com o nosso amigo Edson Caiapó. Lembrando, faça isso no caderno e, por favor, faça pelo menos umas 12 linhas de cada pesquisa, tá? Não, essa aqui não precisa tanta linha, porque você vai perguntar do seu pai vai ficar escrevendo 12 linhas para você, né? Mas eu quero também ver o que você caiu no flagra, tá bom? E coloque a data, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Olá, gente. Como é que vocês estão? Bem, vamos agora para a nossa aula de produção de texto. No 7º ano, me chamo professor Edson Júnior. Nós vamos, aqui no dia 28/4, vamos ver que na nossa última aula nós falamos sobre o livro da Helena, né? Pedimos para fazer uma resenha, um resumo do livro da Helena de Machado de Assis. E hoje nós vamos conhecer um novo autor brasileiro da nossa literatura, Graciliano Ramos. Vamos lá? Vamos começar? Quem foi Graciliano Ramos? Graciliano Ramos de Oliveira, nascido em Quebrângulo, no estado de Alagoas, dia 27 de outubro de 1892, e morre no Rio de Janeiro, dia 20 de março de 1953. Foi um romancista, cronista, contista, jornalista, político, militante comunista, memorialista brasileiro do século XX, mais conhecido por sua obra foi Vidas Secas, de 1938. A minha fonte aqui foi o nosso Wikipedia. E aí, o que nós vamos fazer, né? Conhecemos um pouco aqui de Graciliano Ramos e nós vamos fazer umas coisas sobre esse grande autor aqui, tá bom? Vamos lá. Com esse pequeno trecho da história de Graciliano Ramos, eu quero que você descreva uma biografia mais completa. Deixe só uma pequena parte. Eu quero que você faça uma biografia dele e também contando as suas principais obras. Até aí, beleza? Não está tão beleza. Eu quero que você baixe e leia essa história chamada Vidas Secas. É uma história muito legal da nossa região. Vou contar uma parte que volta para a nossa região, um pouco da região Nordeste. Então você vai falar um pouco de uma família que mora nessa região. Baixa e leia. Observe aqui, eu não quero fonte mais do Wikipedia, porque eu já usei a do Wikipedia. Então eu quero que você faça uma biografia baseada em outras e coloque a fonte e não esqueça de colocar a data. Fazer essa descrição no caderno, beleza? E por que, professor, você quer que a gente leia Vidas Secas? Vidas Secas é um livro de mais ou menos 150 páginas, com 13 capítulos. Então, você está em casa, você vai ter bastante tempo para você ler. Então, eu quero que você leia para que quando nós voltarmos, nós vamos falar alguma coisa sobre esse livro. Eu não quero que você leia resenhas, porque eu vou perguntar para cada um assuntos que estão direcionados lá nessa história, tá bom? Eu espero que você esteja bem, para que possamos nos encontrar em breve. Valeu! Olá!
Olá, alunos do 7º ano, mais uma vez aqui, professora de ciências. Vim continuar a correção dos exercícios que eu acredito que vocês estão fazendo como alunos exemplares. Então, tá, vamos lá. Eu quero que vocês, primeiro, marquem na página que a gente vai tratar hoje, a data de hoje, que é dia 28/4. Não esqueça, porque isso vai valer como presença quando a gente voltar. Então, marquem na página 40, 44, 45 e 46. Vamos lá ver se vocês acertaram essas respostas. Então tá, página 44. Lá nessa página a gente tem um texto chamado de Bichos conseguem prever terremotos? Então nesse texto ele vai falar de alguns casos de prever, né, dos animais sentirem as coisas. Então temos aqui uma pergunta. Como o estudo do comportamento dos animais pode ser importante para a previsão de fenômenos naturais? Resposta. Pode-se identificar se eles ficam irrequietos ou fogem do local e assim prever a ocorrência de terremotos, por exemplo. Então, gente, existem vários motivos para isso. Os animais, eles têm uma percepção mais rápida do que os seres humanos. Então, se você vê um animal fugindo para um canto, correndo ou estiver enjaulado, estiver agoniado, é porque alguma coisa vai acontecer. Pode ser um terremoto. Existe, se vocês pesquisarem também na casa de vocês, relatos, né, de que em alguns terremotos passados os animais se comportavam de uma outra forma. Algumas aves começam para um lado, os bichos começam a correr, as cobras também. Tem toda uma percepção e cada bicho tem um sensor diferente, né? Então, se você vê um animal assim com um comportamento diferente, você não está sentindo nada, mas ele já está sabendo, né, que alguma coisa ali da crosta terrestre já está ali se impactando e fazendo com que ele sinta que alguma coisa, algum desastre vai acontecer. Página 40b. Alguns animais têm mais percepção de terremotos do que outros. Faça uma breve pesquisa sobre esse tema e converse com os colegas e professores sobre os animais. Isso que eu falei para vocês também da questão anterior, né? Sobre os animais terem essa percepção de sentir. Então, ó, pesquisas mostram que animais como roedores, serpentes, morcegos, insetos, elefantes são mais sensíveis a essas percepções, por diferentes motivos. Cada um tem um sensor diferente. Aí vocês pesquisem também na casa de vocês sobre essas questões aí de prever um terremoto ou uma catástrofe aí ambiental. Correção da página 44, 1. Sobre os impactos dos fenômenos naturais e da atividade humana nos ecossistemas, escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. A. Algumas espécies de animais podem identificar mudanças no ambiente e perceber que um terremoto irá ocorrer. Verdadeiro, como eu falei para vocês, a percepção dos animais que é mais aguçada que as nossas. B. As tempestades são sempre benéficas para os mais variados ecossistemas, pois fornecem água para as plantas e animais e não causam danos. Falso, porque as tempestades elas podem derrubar árvores, matar animais, então nem sempre elas são benéficas não, isso é mentira. C. Espécies endêmicas são aquelas que ocorrem em uma região ou área específica. Se essa região for degradada, possivelmente essas espécies serão extintas ou terão seu número de exemplares reduzido. Verdadeiro. Então, tudo que você mexer num ecossistema, tirar ali o equilíbrio, vai acontecer um desastre, vai acontecer uma extinção ali. D. As espécies animais e vegetais têm completa condição de repor suas populações ao longo do tempo, mesmo com a sobreexploração resultante das atividades humanas. É falso, mesmo com muita exploração não tem como repor isso de volta, né? O ideal então é que não prejudique a natureza, no caso. Página 44 também, a questão número 2. A seguir, estão relacionados vários fatores que alteram ambientes, causando diferentes tipos de impactos ambientais. Escreva H para os impactos causados pelos seres humanos e N para os causadores por fenômenos naturais. A. Inundações causadas pelo acúmulo de lixos nos rios. Isso foi a natureza que fez? Não. Então, temos que colocar aqui H, de humano. Foi o ser humano que foi lá e jogou o lixo.
B. Perda de biodiversidade de uma floresta em virtude de uma erupção vulcânica. Isso daqui já é natural, foi o vulcão que fez lá, não foi nem o ser humano que fez, né? Então, N, de naturais. C. Morte de animais de zona costeira durante um tsunami. N também, um tsunami que causou a morte desses animais, não foi os seres humanos que fez. Poluição das águas de um rio por agrotóxico, foi o ser humano que fez. Próximo. Destruição de habitat após um terremoto. N, de naturais, isso foi a natureza que fez. F. Extinção de uma espécie em virtude de pesca excessiva, sem respeitar o período de reprodução. Falei sobre isso também nas aulas passadas sobre o defeso, né? Tem uns períodos que é proibido a pesca, mas mesmo assim as pessoas não respeitam isso, acaba prejudicando e essa espécie pode entrar em extinção. Então isso aqui é H, de humanos, seres humanos que fizeram isso. Leia o texto e responda as questões. Esse texto está também nessa página 44, que é do título Pesquisadores investigam impactos de tempestade de granizo em manguezais. Então, lendo esse texto, vocês têm condições de responder as perguntas. Vamos lá. A. As tempestades de granizo se caracterizam pela queda de fragmentos de gelo junto com a chuva. Como elas podem afetar plantas e animais? Resposta. Elas podem danificar as folhas das árvores e seus galhos mais frágeis. Com as folhas danificadas, as plantas realizam menos fotossíntese e seu desenvolvimento diminui. Os fragmentos de gelo também podem atingir os animais, ferindo-os. Então, assim, você tirando as folhas, não tem como fazer fotossíntese, não tem como aquela plantação ali sobreviver. Lembra que eu falei também para vocês de ecossistema? Quando você tira a base da cadeia alimentar, você vai afetar outros. Então, só porque é árvore, só porque é mato, né? Como as pessoas falam, não, aquilo ali serve de alimento para os outros seres vivos. Então, se você mexeu na mata, você vai mexer com o alimento daqueles animais ali tudinho. Mesmo que a onça, por exemplo, ela come carne, mas ela vai comer outros animais que é alimento da planta. Então, tudo que você for tirar do ambiente, você vai causar um desequilíbrio. E sem falar que o gelo, né, se cair de forma grotesca nos animais, eles vão acabar morrendo também. Então, não é bom. Página 45. B. Os manguezais são importantes locais para a reprodução de peixes e outros animais aquáticos. Também servem de abrigo e local de alimentação desses animais. Quais impactos a destruição de áreas de mangue pode ter para essas espécies de animais e também para a comunidade de pescadores? Resposta. Sem as áreas de mangue, as espécies não têm onde se reproduzirem e se alimentarem. Assim, o número de indivíduos das espécies pode diminuir na região e reduzir também a biodiversidade, pois afeta as cadeias alimentares. Além disso, há uma redução do número de peixes, o que causa prejuízo econômico à comunidade de pescadores. Então é isso, né? Como esse bioma ele é tipo um berçário para essas espécies, se essas espécies ser prejudicada, como é que vai ter, né, a parte econômica? Como é que o pescador vai pegar aquele peixe, se ele vai entrar em extinção? Então, a gente não tem que pensar só no que é o meio ambiente, é os animais. Não, aquilo ali tem um efeito diretamente com os seres humanos. Isso vai afetar aquela comunidade, sim. E esse bioma ele é muito importante nessa questão, né? Várias espécies dependem desse bioma, então por isso que a gente tem que preservar e evitar essas tragédias, né? Na medida do possível também. Página 45. 4. Faça a leitura da charge a seguir. Temos aqui uma imagem que também está no livro de vocês. Temos aqui um negócio do tempo aqui, né? Aqui na imagem talvez vocês não vejam direito, mas no livro de vocês tá. A gente vê um deserto, né, no lugar e temos embaixo aqui um monte de prédios e a água aqui sendo toda consumida. Então tá, vamos lá para a pergunta. A charge faz referência às consequências das atividades humanas no meio ambiente, que aos poucos está se degradando e perdendo suas características e biodiversidade. A respeito desse assunto, responda às questões. A. Que elementos da charge possibilitam perceber a crítica ao consumo exagerado da água potável e a uma possível crise hídrica? Bom, verifica-se, né, que no solo seco, que eu falei para vocês, os cactos, reforçando a imagem de um solo já sem água.
a ampulheta do tempo, né, marcando, perdendo a água para os prédios, né, e aquilo ali está dizendo que as pessoas estão acabando com aquela água. Então essa aqui é a resposta, a interpretação daquela charge que está no livro de vocês. B. A falta de água está relacionada ao desmatamento desenfreado que vem ocorrendo no Brasil e no mundo. Atividade ilegal responsável por diversas mudanças no ambiente. Cite algumas consequências que o desmatamento ilegal pode trazer para o ambiente. Resposta. Além de contribuir para a falta de água, o desmatamento colabora para a perda da vegetação, agravamento do processo de erosão e deslizamento de solo, desequilíbrio climático, fragmentação de florestas, redução de habitat e, consequentemente, a redução da biodiversidade. Então, isso aqui, gente, é tão importante, principalmente nas matas ciliares. Então, se você tira aquela vegetação, mata ciliar vem disso, né? Vem de cílios. O que os cílios fazem com nossos olhos? Eles protegem de entrar coisas ruins, né, dentro do nosso, poeira ou outra coisa, vento, que machuque o nosso olho. Só que no caso das matas ciliares, quem é que são esses cílios? São as matas. Então, se tirar aquilo ali, vai acontecer erosão do solo. Então, aquele redor ali está protegido com aquela mata. Se tiver o desmatamento, aquele solo vai sofrer a chuva, o vento, o sol, vai fazer com que aquele solo, ele aos poucos vai ocorrendo a erosão, ele vai indo para o rio. Aos pouquinhos, aquele rio ele vai acabar sendo fechado por causa da erosão. Então, isso que agrava também. E sobre desequilíbrio climático também, as plantas que fazem a fotossíntese, né, que acabam purificando um pouco o ar ali, né, além das principais, que são as algas também que fazem isso. E a redução da biodiversidade também. Se você tira a vegetação, você vai tirar o habitat de muitas pessoas, não, de muitos seres vivos, muitos animais, né, que dependem daquele local. Isso daí também é importante ressaltar que é uma coisa isolada. Eles que fixem a casinha deles, não, porque daí eles vão vir para a área urbana também, que nem na aula passada eu falei também sobre isso. Se você tirar o alimento lá da onça, ela vai procurar onde? Então, é de importância de todo mundo preservar. Página 46, número 5. Diversos seres, entre eles algas, crustáceos e moluscos carregados na água dos porões dos navios, podem causar desastres ambientais quando chegam nos portos estrangeiros, onde muitas vezes não encontram predadores naturais e se alastram. A água, em geral, captada nos portos onde os navios saem, é utilizada pelas embarcações para dar equilíbrio quando a viagem é feita sem carga. Ao chegar ao porto de destino, a chamada água de lastro é liberada, causando uma migração involuntária de milhões de seres vivos. Vamos lá. A expansão descontrolada das espécies exóticas nas diferentes regiões brasileiras justifica-se pela grande capacidade de adaptação e reprodução assexuada, B, pela falta de um predador natural e grande capacidade de adaptação, C, pela grande oferta de alimentos e reprodução assexuada, D, pela presença de predadores naturais e climas semelhantes aos da região de origem, E, pelo acúmulo de potencial biótico por ausência de fatores limitantes de crescimento. A resposta correta é a letra B. Falei isso também na semana passada. Quando você tira uma espécie de um ecossistema e coloca em outro, essa espécie é exótica. Então, se ela não tem um predador, se aquele ambiente não tem um costume com aquela espécie, e ela não tiver ninguém que vá predar ela, se alimentar dessa espécie, o que vai acontecer? E ela vai se adaptar ao ambiente, o que vai acontecer? Ela vai poluir aquele ecossistema, vai se alastrar aquela população. Então, aquela espécie que veio de fora e ninguém é acostumado com ela, acaba sendo vítima, né, da predação dele, e acaba que acontece esse desequilíbrio, aquele ecossistema não vai ser mais o mesmo, entendeu? Por isso que a questão correta é a B, pela falta de um predador natural e grande capacidade de adaptação. Aquela espécie se adaptou àquele lugar, ele conseguiu alimento, ele conseguiu estadia, mas não teve ninguém que foi lá predar ele. Então o que vai acontecer? A população dessa espécie vai aumentar. E aí esse ecossistema não vai ser mais o mesmo, vai perder a característica anterior, ok? Então essas aqui foram as questões de hoje.
tá? Espero que vocês estejam acertados. E é isso, até a próxima aula que a gente vai continuar com as correções também.